Senhor nosso Deus, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale a cada um de nós, que a Tua voz seja escutada aqui mesmo, e especialmente por aqueles que enfrentam alguma dificuldade, alguma crise, que ouçamos a voz do Senhor Jesus. Fala e fala através da Tua palavra. É o que nós pedimos. E desde já, nós te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Há muitas coisas que nós, como igreja, devemos resgatar aquilo que, inclusive, a Bíblia diz, o bom costume. Veja, às vezes nós temos uma ideia de tradição como algo ruim, mas tradição necessariamente não é algo ruim. Tratar uma tradição como um princípio é tratar uma tradição, que é um conceito, como uma verdade eterna, e não é assim. Mas a Bíblia nos fala da tradição dos apóstolos, e a Bíblia fala do costume da igreja. E o apóstolo Paulo mesmo disse: eu quero que vocês saibam que esse não é o nosso costume. E também disse que nós permanecemos na tradição dos apóstolos. Então, existem coisas que nós temos que, como igreja, resgatar. Amém? Nós temos que resgatar. Por quê? Por exemplo, hoje, nos ensinos da Escola Bíblica Dominical, foi dito sobre ler a palavra de pé, que normalmente nós aqui, quando temos aquele texto introdutório, em que entramos na presença do Senhor, um salmo, um texto bíblico que lemos, o lemos de pé. Lemos em reverência à palavra e à pessoa de Deus. Porque cremos que, ao ler a palavra, a pessoa, pois Jesus é a palavra, está presente. Então, nos levantamos diante da presença de Deus. Não é uma questão simplesmente porque nos levantamos, porque todo mundo se levanta. Nós estamos nos levantando porque temos fé que Ele está presente, que Ele está aqui. Então, visto o que estamos dizendo, eu gostaria de te convidar a ficar de pé para lermos o texto. E se você puder ter o hábito, eu sei que hoje nós temos nos celulares a Bíblia e tudo, mas nós temos que ter o hábito de manusear a palavra de Deus, de sentir a palavra, e dependendo do tamanho dela, até o peso. Nós temos que sentir o peso da palavra. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo de número 6, e nós leremos o texto que se encontra do versículo 45 ao versículo 51. Você depois poderá ler em sua casa os textos paralelos de Mateus, capítulo 14, de 22 a 33, e de João, capítulo 6, de 15 a 21, que falam do mesmo episódio. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte
para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos estavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensavam tratar-se de um fantasma e gritavam, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. Amém. Por favor, sentem-se. Muito obrigado. Tempestades podem surgir inesperadamente. Os discípulos, quando subiram no barco e foram em direção a Betsaida, não esperavam por aquela tempestade. Eu creio que o clima não apontava para qualquer tempestade, digo eu. Por quê? Porque tudo isso aconteceu, como nós lemos, após a multiplicação dos pães e dos peixes. Milagre este que os discípulos não compreenderam, pelo seu coração endurecido. Muitas vezes o que impede a nossa compreensão não é o entendimento, não é a razão, é o coração. Quando este se endurece, não alcançamos compreensão, porque não nos permitimos, entre outras coisas, entender, compreender. Quando os preconceitos falam mais alto em nossos corações, entre outras coisas. Mas eu creio que ao fazer as multidões ali se organizarem em grupos de 50, em grupos de 100, como lemos que foi nas Escrituras, e eles sentaram ali para serem atendidos, não estava um clima ruim, não havia nenhum prenúncio ou evidência de uma tempestade. Tudo correu tranquilamente. E nessa mesma tranquilidade, os discípulos entraram no barco, mas em algum lugar, já distantes, a tempestade os alcançou. Uma tempestade inesperada. E por ser algo inesperado, possivelmente os alcançou no momento em que eles estavam despreparados. E não são assim as coisas inesperadas na nossa vida. Normalmente, elas, quando nos alcançam, nós estamos despreparados, desprevenidos para enfrentar estas coisas que chegam à nossa vida, essas tempestades que alcançam a nossa vida. E por causa desse despreparo, normalmente o que sentimos é um desespero. E o desespero faz com que
temos não só uma tempestade exterior, mas as piores delas, uma tempestade interior. Sabe, para mim, talvez as mais perigosas, as mais difíceis tempestades sejam aquelas que ninguém vê, mas quem tem, sente. Que são as tempestades interiores, as intranquilidades, as ansiedades, as aflições, as perturbações, o medo, o terror. E foi o que aconteceu com eles. Quando Jesus foi a eles, como foi, andando sobre as águas, os discípulos ficaram aterrados, eles ficaram apavorados. E por que ficaram apavorados? Em primeiro lugar, porque nenhum deles podia imaginar que Jesus viria até eles. Eles estavam no meio de uma tempestade, Jesus estava no monte, e o interessante é que eles não podiam ver a Jesus. Eles não podiam ver a Jesus no monte orando, mas Jesus podia vê-los desde o monte, no meio da tempestade, lutando contra aqueles ventos e aquelas ondas. Jesus podia ver a aflição, Jesus podia ver a angústia dos seus discípulos, e Jesus estava orando. Diante disto, eu posso quase que afirmar categoricamente que Jesus orou por eles, que Jesus intercedeu por eles. E como será que Jesus orou por eles? E como será que Jesus intercedeu por eles? E o que será que Jesus, se orou, e creio que orou, o que ele orou? Por eles. Eu não posso afirmar, mas eu posso supor, baseado em uma outra oração que eu sei que Jesus fez pelos seus discípulos, aquela famosa oração sacerdotal, quando Jesus se encaminhava para o Getsêmani, Jesus disse: não peço que os tires do mundo, mas sim que os livres do mal. Eu imagino, eu não peço que os tires, parafraseando, da tempestade, mas sim que os livre do mal. O Senhor permitirá tempestades em nossas vidas, mas Ele nos livrará do mal em todas as tempestades. É que eu imagino que Jesus, olhando, dá-lhe força, Senhor. Pai, que eles suportem com perseverança. A palavra-chave é perseverança. Lutar numa tempestade é algo terrível. E eles, então, tinham que enfrentar aquele céu escuro, aquela escuridão, aqueles ventos, aqueles sons que atravessam a alma, aquelas águas violentas, aquelas ondas que batiam contra o barco, que mais pareciam que iam quebrar a embarcação. Você consegue imaginar algo assim? Os discípulos abaixando a vela, os discípulos tomando os remos, os discípulos jogando a água para fora, uma luta tremenda, mas não conseguindo enxergar
a Jesus. Às vezes nós estamos no meio dessas lutas, dessas tempestades, e não conseguimos enxergar o Senhor. Não conseguimos ver o Senhor. Nos sentimos sozinhos. Nos sentimos por nossa própria conta. E temos que lutar e lutar com todas as nossas forças. E quando você está num ambiente tão hostil, com raios, trovões, sons, ondas, você sente uma iminência em tudo de morte. E o medo e a insegurança produz em nós uma expectativa não de coisas melhores, mas de coisas piores. Normalmente, quando estamos enfrentando uma crise como essa, a nossa tendência é esperar um próximo golpe mais duro ainda. E tais tempestades que se prolongam, elas não apenas nos desesperam, não apenas nos amedrontam, mas elas nos cansam, nos fatigam. Eu imagino como estavam cansados de lutar, tirando forças de onde não tinham mais forças. E eles não conseguiam ver a Jesus. Esse é o quadro em que muitos de nós estamos inseridos quando lutamos contra as tormentas, lutamos contra as tempestades, o que estamos de fato atormentados, abalados. Mas é nesse momento que Jesus vem ao nosso encontro, por aquilo, ou usando como caminho exatamente o que nós pensamos que nos afasta, que impede que ele chegue a nós. Nenhum discípulo de Jesus poderia imaginar que Jesus iria até eles caminhando pela tempestade. Aquilo que o afastava, aquilo que impedia que eles pudessem ver a Jesus, a tempestade em si, a água. Jesus veio andando por cima do impedimento. O Senhor virá por cima do impedimento. E o que era o impedimento se tornou o caminho. Isso me maravilha. Porque eu imagino que a tempestade, ela me bloqueia, a tempestade me isola, a tempestade impede, é o impedimento. E se tornou o caminho pelo qual Jesus viria a eles. Mas a outra particularidade nesse texto é que Jesus os envia para a tempestade. Jesus é que os diz: entrem no barco, vão para o outro lado, vão e depois eu irei estar com vocês. E eles, obedientemente, entraram no barco. Jesus diz: eu vou despedir as multidões. Eles não tiveram o trabalho de, juntamente com Jesus, despedir as multidões. Talvez as multidões não quisessem os discípulos, mas quisessem a Jesus. Uma última palavra de Jesus. A gente sempre quer uma última palavra de Jesus. Jesus me manda para casa e me manda em paz. E ele mandou os discípulos. E eu não tenho dúvida que mandou os discípulos em paz. Mas foi Jesus que os enviou.
eu diria literalmente, os enviou para a tempestade. E eu, no lugar de um dos discípulos, disse, mas por que o Senhor me meteu nisso? Por que o Senhor me colocou nisso? E deixe-me dizer uma coisa. A tempestade, se é o lugar para o qual o Senhor está me enviando, o que eu tenho que compreender é que, como seguidor, como discípulo de Jesus, eu tenho um dever, que é obedecer a Jesus. E obedecendo a Jesus, não importa que no meu caminho exista uma tempestade. Pois passar pela tempestade não é o caminho mais agradável, não é o caminho mais fácil. Certamente é o caminho mais difícil, mas é o caminho certo. Você pode dizer amém a isso? É o caminho que Ele quer para mim. Nós não tratamos tempestades assim. Nós dizemos, Deus não quer isso para mim. Mas Deus queria isso porque os enviou para a tempestade. Eu não estou dizendo que Deus tenha prazer em nossa luta, mas aquela tempestade era necessária na vida dos discípulos, e nós temos que compreender o que a Bíblia nos diz: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. Tanto o dia bom quanto o dia mau, tanto a bonança, os bons ventos, como os ventos contrários, como as tempestades, de alguma forma, estão cooperando conjuntamente para o meu bem, porque eu amo ao Senhor. E então, nós temos que enfrentar as tempestades com outro ânimo, confiando que tudo coopera para o nosso bem. Não é entendendo. Deixe-me dizer algo a vocês. Às vezes o caminho que Deus tem para mim desafia a minha razão. A minha razão não entende, porque eu tenho que passar por isto. Mas a minha fé, que às vezes se opõe até à minha razão, eu não estou dizendo que a fé não é razoável, mas por vezes a fé tem que se opor à minha razão. Que eu creio contra tudo, contra toda a razão, mas eu insisto em crer. E não só se opõe à minha razão, mas se opõe à minha aceitação, ao que eu aceito, ao que eu gostaria que fosse. Porque ninguém quer uma tempestade. E por vezes a minha fé me faz passar por uma situação em que não é o que eu desejo, não é o que eu aceito, não é o que eu gostaria, mas eu sei que eu estou ali pela vontade de Deus. Creia na vontade soberana de Deus na sua vida. Creia que não cairá um fio de cabelo da tua cabeça sem que Ele possa consentir. E se você crer nisso, você passará por uma tempestade como Jó passou e dirá: eu sei em quem tenho crido, como disse Paulo. Você passará por aquilo que Jó passou e dirá: eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Eu não estou dizendo que tempestades sejam coisas agradáveis, mas há uma palavra aqui de ânimo tremenda, que é a voz dele na
tempestade. O que acalma a tempestade é a presença dele. Quando ele entrou no barco, a tempestade cessou. Assim como foi inesperada a chegada da tempestade, foi igualmente inesperada o fim da tempestade. Quando a presença dele, o que faz a diferença é a presença dele, é a voz dele. Uma voz que eu imagino que naquele momento Jesus teve que falar alto, senão teve que gritar. Porque, veja, havia uma tempestade, havia ventos, havia vento contrário. O vento empurra o som da voz contrária. Jesus estava em direção a eles. Jesus queria ultrapassar, ficar na frente do vento que era contrário a eles. Jesus quer ficar à nossa frente. Quer suportar os ventos contrários a nós. E Jesus então teve que dizer: coragem, sou eu, não tenham medo. Eu não creio que Jesus falou isso num tom baixo, mas alto, sonoro, que aquele vento e aquele som, trovões, o barulho das ondas, o vento, tudo ensurdecedor. Jesus teve que falar mais alto. Teve que falar tão alto, ao ponto dos discípulos poderem escutar. Coragem! Sou eu! Não temam! Jesus está, desculpe-me usar essa expressão, mas literalmente é o que eu creio, está gritando para nós. Ele está gritando para nós: coragem! Sou eu! Não tenham medo! Ele está gritando. E é esta voz que acalma o meu interior. É essa voz que me ministra, a mesma voz que diz: haja luz e houve luz. Essa voz ministra a mim, essa voz diz: coragem. E mesmo que eu não tenha coragem, nesse momento eu terei coragem, porque Deus não nos dá um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É interessante que eles foram pacificados, eles receberam paz antes da tempestade acabar. Eles não ficaram em paz porque a tempestade passou. Eles ficaram em paz porque ouviram a voz de Deus. E não são as circunstâncias que nos dão paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. O mundo dá paz simplesmente quando o problema cessa. Deus nos dá paz no meio do problema. Antes dele terminar. E a paz gerará o fim do problema. E não será o fim do problema que trará a paz. E Jesus disse: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. Em Cristo, eles podiam ter paz. Por quê? Porque Cristo estava lá. Este era o verdadeiro antídoto.
contra toda aquela tempestade, contra todo aquele tormento, aquela tormenta no interior deles. O antídoto era coragem. Não temam. Acima de tudo, era o que Jesus disse: sou eu. Sou eu. Quando eu me conscientizo que é Ele que está aqui. Ele veio ao meu encontro. Ele pode ter me enviado. Eu posso não ter esperado que tal coisa acontecesse. Talvez no coração dos discípulos estivesse aquela ideia: bem, Ele me enviou, vai ser tudo tranquilo, tudo bom. Mas não foi. E Jesus foi ao encontro dele. Eu te digo uma coisa: é melhor correr o risco de perecer na tempestade, obedecendo a Deus, obedecendo à vontade de Deus, do que seguir a segurança de uma fuga na desobediência. Eu quero ir pelo caminho da obediência, porque o caminho da obediência é caminho de bênção, mas não quer dizer que seja um caminho fácil. Não é porque as coisas começam calmas que elas permanecerão calmas. Não é porque você inicia uma jornada calmamente, como os discípulos iniciaram, que você não será alcançado por uma tempestade, que você não terá dificuldades no seu caminhar. Nós temos que estar confiantes, preparados. Nós temos que saber que o Senhor Jesus virá ao nosso encontro. Todo aquele desespero, todo aquele terror foi desfeito pela voz do Senhor que disse: sou eu. Aleluia. E Ele está aqui hoje, Ele está aqui diante de nós e está dizendo: sou eu. Sou eu que estou aqui com vocês. Sou eu que estou aqui, que estou falando mais alto do que a tempestade. Nós sabemos, pelos textos paralelos, todos os acontecimentos, a tempestade continuou e ali estava Jesus. Eu sempre digo que uma das coisas que me chama a atenção é que havia ondas e Jesus estava andando sobre as ondas. E as ondas levantam, as ondas abaixam, as ondas levantam, as ondas abaixam. E Jesus estava ali. Uma hora, as ondas estavam o erguendo e ele era mais visto. Outra hora, uma onda se levantava e aqui Jesus estava, essa se abaixava. E Jesus era ocultado da vista deles. Eles estavam vendo um momento Jesus, não vendo Jesus em outro momento, mas eles não deixaram de ouvir a Jesus. Eles podiam até não ver, mas eles estavam ouvindo. Pedro disse: se é o Senhor, manda que eu vá e eu irei. Jesus disse: vem. Pedro começou a andar sobre as águas, mas quando sentiu a força do vento, creu mais na força do vento do que
no poder de Deus. E por isso afundou. Mas deixe-me dizer uma coisa. Quando Pedro, a Bíblia diz, sentiu o vento contrário. Eu sempre disse e digo, e volto a afirmar, que o vento que era contrário aos discípulos era favorável a Jesus, porque andava em direção a eles para ultrapassá-los. E talvez surja uma pergunta: e Jesus ultrapassou? Em todos os filmes, em tudo, nós vemos assim, Jesus mais ou menos ao lado dos discípulos. Eu cheguei a uma conclusão que Jesus queria ultrapassar, e deixe-me dizer uma coisa, o que ele quer fazer, ele faz. E eu tenho uma convicção de que Jesus passou aquele barco, que Jesus se pôs à frente do barco. Sabe por quê? Porque Pedro sentiu um vento contrário. Então Pedro não andou a favor do vento, Pedro andou contra o vento, que era contra o barco. E se Pedro andou contra o vento, quer dizer que Jesus passou o vento contrário. Que Jesus passou o barco e Pedro teve que dar um posicionamento de se colocar contra o vento, e isto o abalou. Mas, novamente, aquele vento contrário se tornou favorável a Cristo, que chegou a Pedro e o tomou pela mão e o levantou. Meus irmãos, às vezes nós estamos tão temerosos, e eu quero dizer uma coisa a você: quando Jesus entra no barco, você tem uma segurança de que esse barco não vai afundar. Essa talvez seja a palavra que eu queira que você jamais esqueça. Você pode estar lutando, você pode estar enfrentando toda esta situação, mas saiba do seguinte, que quando o Senhor entra no barco, a Bíblia diz que cessou a tempestade. Você tem a segurança que quando Jesus entra no barco com você, esse barco, é impossível que ele afunde. Esse barco não vai afundar. Não temam. Tenham coragem. Sou eu. E ele poderia dizer, e eles puderam constatar: eu estou aqui com vocês. E por causa disso, o barco não vai afundar. Tenha esta segurança. Aprenda a ouvir a voz de Deus na tempestade. Talvez você esteja vivendo uma tempestade. Sejam aquelas tempestades, como eu disse, que ninguém mais vê, mas que você sente. E às vezes só você sente. Seja aquela tempestade em que todos sentem e se ressentem e se apavoram, mas que você ouça a voz dele afirmando a você: sou eu. Sou eu. Os discípulos não compreenderam. Milagre não é algo só para você ver, para você viver, para você participar.
é para você entender. Um milagre, enquanto você não entende, é apenas a manifestação sobrenatural do poder de Deus. Mas quando você entende, é um princípio, é um ensino de Deus na sua vida. Aprendam. Aprendam a esperar o inesperado da parte de Deus. 5 pães e 2 peixinhos. Inesperadamente, fora de qualquer possibilidade, probabilidade, alimentaram 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que se fartaram, e ainda sobrou. Isto é contra toda a lógica e a razão. Aprenda a esperar o inesperado. Não apenas o inesperado da vida, como as tempestades, mas o inesperado de Deus. Contra todas as probabilidades, Ele fará o que tem que ser feito. E chegará a você de uma maneira impensável, inconcebível, mas que acontecerá. E que tornará o teu barco inafundável. Que ele jamais virá a pique. Que as ondas ou que a tempestade não poderão prevalecer contra o teu barquinho. Porque o que faz a diferença não é o teu barquinho, inafundável. Ele é inafundável, porque quem está no barquinho é Jesus. Sou eu. E eu poderia dizer, eu estou aqui. Senhor nosso Deus, nós entregamos ao Senhor essa palavra e pedimos que o Senhor nos abençoe. Pedimos que o Senhor venha a nós, mesmo quando o terror tomou conta de nossa vida, o medo nos assola, que nós possamos, ó Senhor, ouvir a Tua voz no meio da tempestade. Porque o Senhor está falando conosco e está falando alto o suficiente para que possamos Te ouvir. Está falando acima de todos os ventos, de todos os trovões, de todos os vagalhões do mar. O Senhor está falando acima de todos os sons perturbadores da vida. O Senhor está dizendo, sou eu. Sou eu que te amo. Sou eu que te cuido. Sou eu que zelo por ti. Sou eu que te protejo. Sou eu que te livro. Sou eu que te abençoo. Sou eu que te criei. Sou eu que te salvei. Sou eu que voltarei. Sou eu que te buscarei. E não importa em que abismo você esteja, eu te encontrarei. Sou eu e sou eu que te acharei no meio da tempestade, que te vejo e que te alcanço, que meus olhos te alcançaram e que minha presença te alcançará. Sou eu e sou eu. Por isso tenha coragem, por isso não tenha medo, porque sou eu. Você me conhece. Você me conhece. Sou eu
que estou aqui, junto a ti, até na maior das tempestades. Sou eu. E nunca te esqueças disso, que sou eu. Aleluia. No nome de Jesus Cristo. Vem e ministra, Senhor, vem e ministra. Eu sinto aqui, Senhor, o teu Espírito libertando. Eu sinto aqui, oh Senhor, o teu Espírito nos trazendo paz. Eu sinto aqui, Senhor, a tua presença real, que diz: sou eu. Aleluia. Quero ouvir a tua voz, quero ouvir a tua voz. Quero ouvir a tua voz, Senhor. Quero ouvir a tua voz, eu preciso ouvir a tua voz. Abençoa-me, ó Pai, abençoa-nos. Pelo teu poder, pela tua graça e pela tua misericórdia, abençoa-nos. Não tema a tempestade, pois a palavra do Senhor nos diz: Ele não permitirá que sejamos tentados ou provados além das nossas forças. E juntamente com a tentação, juntamente com a provação, juntamente com a tempestade, Ele nos dá o escape. Oh, aleluia. O Senhor não nos livrará de passar pela tempestade. Ele nos livrará da tempestade. Ele nos fará escapar da destruição. Ele nos fará escapar de perecermos na tempestade. Quero ir pelo caminho da obediência, mesmo que eu tenha que passar pelo caminho difícil, pelo caminho da tempestade, mas eu quero permanecer no caminho da obediência. No nome de Jesus Cristo, no nome do Senhor, nós nos entregamos àquele que diz: sou eu. Aleluia. Diga ao Senhor: sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. aleluia, Pai. Com tuas mãos, diga ao Senhor: vem me escolher, Senhor. Seu trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei
Erga suas mãos ao Senhor. Entregue-se a Ele. Ouça a voz dEle, sinta a presença dEle agora. Pois em qualquer realidade de sua vida, Ele te diz: coragem, sou eu. Não tenha medo, sou eu. Sou eu. Sou eu, aleluia. Não sou um fantasma, não sou uma fantasia. Sou uma realidade, sou real. Sou eu. Eu não vim para te amedrontar, mas assombrar você com o meu poder. Meu assombroso, terrível, poderoso, onipotente poder. No nome de Jesus Cristo. Abençoa-nos, ó Pai. No nome de Jesus. Senhor, leva-nos a